a psicologia não veio como primeira profissão para mim, né? Acho que alguns de vocês sabem que eu fiz técnico em química, comecei a faculdade de engenharia química na UERJ, e aí depois me vi o que eu estou fazendo aqui. E eu não fazia ideia do que eu queria fazer, eu sabia que não era aquilo. Eu olhava para as matérias de final de curso, eu olhava para a profissão, para o mercado de trabalho e falava, não é isso, não é isso. Mas o que que é? Eu não fazia a menor ideia do que era. E aí eu precisei fazer uma orientação profissional na época. Fiz um programa de orientação profissional, que eu ia 2 vezes por semana lá responder um monte de questionário, que tipo que vocês responderam hoje. Era assim, 2 horas respondendo questionário, 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 e rezando para não dar engenharia química. Se der engenharia química, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu tinha notas boas, eu era boa em engenharia química, eu era boa química quando eu era técnica, eu fiz estágio no IME e fui muito elogiada no meu estágio, então, tipo, todo mundo falava, por que você vai largar? Minha família, quase todos os meus tios trabalhavam na Petrobras, e todos eles falavam, nossa, por que você vai largar? Você tem um mercado ótimo pela frente. E detalhe, todos eles trabalhavam na Petrobras e não eram engenheiros. Então, eles eram administradores matemáticos em funções que eram tidas como menores na hierarquia dentro da Petrobras. O engenheiro químico estava no topo da hierarquia lá. Então, eu poderia entrar numa empresa que eles valorizavam muito, que tinha estabilidade, que pagava bem, que dava qualidade de vida e ainda no topo, né, hierárquico. E aí, como assim você vai abrir mão disso para fazer psicologia? Que foi o que eu descobri durante respondendo esses milhares de questionários, eu cheguei à conclusão de que era psicologia. E quando eu descobri, meio que bateu na minha cara assim, como é que eu não sabia antes? Porque os meus amigos todos me chamavam de psicóloga deles, era uma brincadeira assim, ah, a Fernanda é minha psicóloga. Os amigos da escola e tal, no ensino médio, porque eu sempre ouvia as pessoas e dava conselho, e aí quando tinha alguém surtando naquele final de ano, fazendo prova e não estava dando conta de tudo, eu ia lá, calma, respira, ainda não trabalhava, ainda não fazia yoga, ainda não entendia de respiração, mas enfim, aquele óbvio que a gente fala do senso comum, calma, respira, e eu ajudava a pessoa a se organizar na forma prática e na forma psicológica, assim, para conseguir tocar aquele momento de estresse, né? E aí eles brincavam que eu era psicóloga deles e tal. E aí, nesse processo de investigação de orientação profissional, eu descobri a psicologia, foi assim, ah, óbvio, já era isso e eu não queria admitir que era isso, né? Eu até já brincava com uma amiga na escola que quando eu me aposentasse eu ia fazer faculdade de psicologia e de filosofia, que eram coisas que eu tinha interesse, mas que eu não considerava o meu caminho profissional. Mas depois eu vi que não, é exatamente isso. As duas, né? Tanto a filosofia quanto a psicologia, porque eu acho que uma não anda sem a outra. Principalmente a psicologia não anda sem a filosofia, né? É a base dela. Então, eu fui estudar psicologia, e aí a faculdade de psicologia mexe muito com a gente não só estuda para trabalhar os outros, mas acaba mexendo com a nossa própria visão de nós mesmos, né? E esse processo continuou ao longo da faculdade, depois estágio, depois residência em saúde mental, e eu sempre inquieta, assim, porque eu não encontrei na psicologia tudo que eu estava buscando. E eu fazia yoga como uma prática de saúde, né, na academia, quase como uma aula de alongamento. Quando chegava aquela parte final que tinha mantra, eu achava muito engraçado, achava aquilo muito esquisito. E até que eu fui me interessando cada vez mais por esses conceitos de terapia energética, de energia, de consciência, o que que é isso, o que que é essa energia, que é diferente da energia que eu estudava lá na química, o que que é essa consciência, que é diferente dos conceitos de consciência na psicologia. E aí eu fui estudando terapias energéticas, fui me aprofundando nisso, descobri que por trás daquela aula de alongamento, que era a aula de yoga na academia, tinha uma filosofia profunda por trás. E eu fui mergulhando cada vez mais e mais nisso. Fiz retiro na Tailândia durante um mês, fiz retiro de 10 dias de silêncio, de uma semana de silêncio. Fiz a formação de instrutora de meditação na Califórnia. Enfim, fui mergulhando mais e mais e mais. Me tornei mentora no método Trica, que trabalha propósito de vida. E aí fui descobrindo a minha mente. E aí conhecendo a minha mente de uma maneira profunda, porque uma coisa é você estudar a teoria na psicologia, outra coisa é você estar com a sua própria mente. E a terapia, ela é um processo que ajuda muito a gente a se conhecer, mas é muito complementar quando a gente também medita, porque é uma experiência de estar com você mesmo. E as pessoas sempre falam assim: ah, eu não consigo meditar, porque a minha mente não para. Claro, sua mente não para. Meditar não é suspender o funcionamento mental. Isso pode até acontecer como efeito da meditação. Mas o meditar é estar com a sua mente, como ela estiver. Se ela estiver vazia,
ótimo. Se ela estiver cheia, ótimo. É estar com a sua mente como ela estiver naquele momento. E isso não é simples. Se vocês já experimentaram meditar, ou até não precisa nem ser meditar, ficar sozinho no silêncio, assim, sem pegar o celular para mexer, sem ligar o Netflix, só ficar quieto. Começa a vir pensamentos, e esses pensamentos às vezes são incômodos. Aí a gente, para se distrair, pega o celular, liga a TV, vai conversar com alguém, vai se ocupar com alguma coisa, porque a própria mente pode ser bastante incômoda, né? E o meditar é ativamente, peraí, deixa eu fazer as pazes comigo, deixa eu estar comigo e entender o que é isso, o que é esse funcionamento mental, que está muito interligado com o funcionamento emocional, né? As reações emocionais que a gente tem. E está muito ligado com a forma que a gente age no mundo, que a gente atua no mundo. Então, essa interconexão, corpo, mente e emoção, energia, né? Então, a gente entende que emoções são energias. Nosso estado energético está intimamente relacionado com o nosso estado emocional. Então, são esses 3 centros que a gente trabalha no yoga, na meditação, e que eu trouxe isso para a psicologia, e hoje eu vejo muitas linhas da psicologia fazendo também esse casamento com as visões orientais do ser humano, né? Essas filosofias e práticas de corpo-mente. Alguns chamam de corpo-mente-espírito, outros chamam de corpo-mente-energia, mas trabalhando com o ser humano de uma forma mais completa. E outras tradições não vão tratar desses 3, mas vão buscar também ampliar. Aí tem algumas que tem 8, que tem 9, que tem, enfim. São tudo classificações de que é ser humano, né? E as palavras sempre nos falham. Nunca é exatamente a realidade. Então, o sistema que eu trabalho entende assim: corpo, mente e energia. E aí, trabalhando isso em mim, eu fui aprendendo muito sobre mim, superando muitas travas que eu tinha, muitas neuras que eu nem percebia que eu tinha, mas que eu ia fazendo no automático. E aí, nessa investigação, fui descobrindo não só que eu tinha, mas como superar isso. E fui trazendo isso para a clínica, fui trazendo isso para os clientes, para eles também se beneficiarem dessas práticas, para se conhecer e para se transformar, para se livrar de muita tralha que a gente vai acumulando ao longo da vida, de tudo que a gente deveria ser, de tudo que a gente acha que a gente tem que cumprir, a imagem que a gente tem que projetar, essas preocupações, né? Até quando a Lucila falou do questionário de sentido de vida, ela falou, mas será que vão pensar, se eu botar 7 aqui, será que vão pensar que eu não sei o sentido da minha vida? Então, essa vozinha que fica, será que vão pensar, né? Sendo que quem vai ler esse questionário? O questionário é para vocês, né? Então, não tinha nenhum espectador lá vigiando. Deixa eu ver as respostas da Lucila, se ela é uma boa menina, se ela é uma boa psicóloga, se ela está respondendo, ou seja, as outras preocupações que a gente tem, né? Se ela é uma boa praticante espiritual, se ela sabe mesmo quem ela é. Enfim, a gente tem essas vozes internas. Às vezes tem as externas também. Tem gente dando de fato pitaco na nossa vida. Mas o quanto a gente leva esses pitacos a sério, o quanto a gente está preocupado com o olhar do outro sobre a gente. Isso pode nos limitar imensamente. Às vezes muda a forma como a gente se comporta, a gente começa a se comportar de uma maneira que o outro vai gostar e deixa de se comportar de uma forma que seria natural para nós. E às vezes nos trava completamente, porque a gente fica pensando, mas e se fulano falar isso? Mas e se ciclano pensar aquilo? E aí eu não faço nada, porque tudo pode ser criticado. E tudo é criticado. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que não vai aprovar. Se a gente ficar vivendo em função disso, a gente vive uma vida muito pequena e presa, né? Então tem sido um processo para mim de me libertar dessas vozes e de apoiar meus clientes nessa libertação. E eu via que muitos dos meus clientes estavam passando por questões similares e ficava pensando, poxa, se eles estivessem juntos, se eles pudessem trocar sobre isso, seria tão rico, sabe? E ter essa comunidade em que a gente pode se apoiar nesse processo, ao invés de ser mais uma pessoa dando pitaco no que você deve, o que você não deve ser, como seria ter um grupo de pessoas te apoiando a ser exatamente quem você é? Poxa, que legal que você é assim, bem diferente de mim, mas que bom, eu fico feliz de ver a sua autenticidade, a sua potência, a sua singularidade, a sua maneira única de contribuir para o mundo, de ser, de viver o seu propósito. Então, essa visão de que a gente tem um propósito, uma missão, a gente nasceu para contribuir de uma maneira positiva no mundo. A gente tem talentos, tem habilidades que a gente vem cultivando e que isso pode se trazer
para o mundo uma contribuição. E vai ser a nossa maneira única de fazer, nosso jeitinho de estar no mundo que vai contribuir. E quando a gente fica tentando se adequar ao que a sociedade espera, ao que os outros esperam, a gente muitas vezes se desconecta dessa voz, dessa potência que a gente tem de realizar. Então, essa é uma jornada justamente para a gente recuperar essa nossa força interna, descobrir, ter clareza do qual é o nosso propósito, refinar a compreensão do nosso propósito e colocar ele cada vez mais em prática. E ir catando essas coisas de preocupação que os outros vão pensar, jogando fora e se permitir ser cada vez mais e mais si mesmo, em toda a sua potência.